Olá, sejam bem-vindas ao Elas em Pauta, um podcast criado pelo Núcleo da Mulher Empresária da CIVA para ser um espaço de voz e protagonismo para mulheres empresárias, fortalecendo o associativismo por meio de histórias inspiradoras, trocas de experiências e aprendizados que transformam negócios e inspiram futuras gerações. Eu sou a Bruna e hoje eu vou estar aqui com a Denise para apresentar esse episódio deste podcast. Obrigada, Bruna. Eu quero reforçar este podcast e é um espaço de desenvolvimento para todas nós nucleadas e construindo de forma coletiva pelo nosso núcleo. E com essa energia que hoje receberemos duas nucleadas para juntas discutir sobre finanças e gestão. Nossa primeira convidada é a Gláucia, empresária, sócia de Emerson e mãe de duas filhas. Ela iniciou sua trajetória na área de finanças e gestão a partir da necessidade de organizar o crescimento da empresa familiar. Desde então, vem se dedicando ao desenvolvimento estrutural e financeiro do negócio, unindo disciplina, responsabilidade e propósito em sua atuação. Bem-vinda, Gláucia. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Falar um pouquinho dessa minha trajetória e com vocês aqui, né? As mulheres do núcleo. Então, penso que vai ser um papo bem bacana, bem legal. Com certeza. E junto com a gente também hoje a gente tem Lisiane Soares, estrategista em finanças comportamentais e fundadora do Minha Vida Rica, com mais de 11 anos de experiência em consultoria, educação e desenvolvimento humano. Ela une finanças, inteligência emocional e autoliderança para promover transformações reais em pessoas e empresas. E um pouquinho só desse currículo, né? Graduada em matemática, MBA em administração e especialização em gestão de pessoas e transformação digital nos negócios, a Lise atua como mentora, palestrante e consultora, inspirando líderes e organizações a desenvolver uma relação mais consciente e próspera com o dinheiro e com o propósito. Bem-vinda, Lise. Muito obrigada, eu me sinto honrada pelo convite de estar aqui como participante junto com a Gláucia, junto com vocês, e vai ser um prazer bater esse papo sobre gestão e finanças. Que ótimo, e agora a gente pode começar a se chacoalhar um pouquinho para tirar o nervoso? Podemos? Sabe, né? Podemos, fazer um vamos. assim, Acho meu ótimo. Deus do céu. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é conhecer um pouco a parte da trajetória na gestão e finanças de vocês, né? A gente tem aqui alguém que está há muito tempo na parte realmente prática ali e vivencia a gestão no seu dia a dia, e a Lise como consultora, né, realmente, mas eu quero entender um pouquinho dessa trajetória de vocês. Acho que a gente pode conversar com a Gláucia. Bom, a minha trajetória já começou há 25 anos, né? Eu me casei, aí meu esposo já tinha empresa, junto com o sócio dele, né, irmão, sócio, e já tinha a formação, já tinha a cultura, tudo aquilo ali. Mas era os dois e um colaborador. Então, a empresa foi crescendo. De uma forma boa, mas de uma forma desorganizada, né? Então, depois de um tempo ali, eu entrei na empresa para fazer essa parte, né? De finanças e gestão, organização. Então, aí começou a minha trajetória. E na época que eu estudava, né, naquela época, era quem não tinha condições fazia técnico. Então, a única coisa que eu tinha era técnico em contabilidade. Depois que eu fui me formar em processos gerenciais e fui me especializando, assim, sempre buscando o autoconhecimento, sempre buscando me aprimorar, assim, buscar mais gestão, mais experiência, outras visões, e assim eu fui aprimorando e trazendo para dentro da empresa. Nossa. E hoje a gente conta já com mais de 20 funcionários, que tinha né? E temos uma filial aqui também próximo ao Angelone, e estamos aí. Qual que é o nome da sua empresa? É Vieira Elétrica Automotiva. Bem legal. A matriz fica na Cidade Alta, né? E temos uma filial aqui, próximo ao Angelone. São 25 anos trabalhando Eu, nisso, 25 anos, né? O meu marido já está há 30. Há 30. Mas foi uma virada bem grande, né? Um colaborador para 20 colaboradores é uma mudança bem mas são grande. 25 anos, né? Então a gente vai se
vai Vai crescendo. galgando os degraus. Eu acho que eles não tinham tantos, dois colaboradores quando eles, né, estavam nessa questão de, mas tinha muito serviço. Uhum. Então, 2 colaboradores trabalhavam por 4. Então, foi esse crescimento que eu digo que já estava ali explodindo e não tinha organização. Sim. E você, Liz, me conta um pouquinho de como tu te tornou essa consultora hoje, né? Que é algo que eu vejo que tu tem muita paixão em falar sobre finanças e sobre a parte da tua mentoria. Bom, vamos lá. A parte de finanças, eu quero, assim, deixar algo registrado aqui nesse podcast. A questão de finanças começa em casa. O meu conhecimento se baseia naquilo que eu vivenciei quando era criança. Então, quero já deixar isso para as nossas mães, empreendedoras, empresárias, os pais, as famílias, que o aprendizado de finanças começa na base, começa em casa. Então, eu aprendi isso quando comecei a estudar sobre finanças comportamentais. Dentro da área financeira, eu comecei como bancária, né? Eu fui bancária por quase 5 anos e eu tinha uma paixão que era a educação, porque eu sou professora, como tu leu no meu currículo, eu sou graduada em matemática. E eu queria unir, de alguma forma, essa paixão. Então, foi onde eu conheci o coaching. Eu fiz os cursos de coaching financeiro, cursos de desenvolvimento humano e fui me especializando. Fiz o MBA quando eu ainda estava bancária e chegou quase 12 anos atrás a época que eu disse, agora está na hora de unificar tudo isso. E de que forma que a gente vai unificar tudo isso? Numa empresa de consultoria e treinamento. Então, foi aonde começou essa caminhada aí, dentro da área de consultoria e treinamento. No início, eu fiz bastante gestão financeira, consultoria na área de gestão financeira, fiz bastante coaching financeiro. Isso que eu falei no começo foi um aprendizado depois de 2 anos que eu fui buscar os cursos voltados para o comportamento humano ligado às finanças, à psicologia financeira. Por quê? Os clientes colocavam as contas numa planilha e não funcionava. O número continuava vermelho lá no final. Não tinha uma mudança comportamental. Então, precisava entender o que acontecia com esses clientes para conseguir destravar eles, para que os números destravassem, tanto nos seus negócios quanto na sua vida pessoal. E é por isso que eu falo com tanta paixão, porque é muito lindo e gratificante para quem trabalha nessa área, mesmo quando trabalha com equipe, colaboradores, por exemplo, ver o feedback e ver o andamento e o quanto destrava quando eles começam a unir autoconhecimento e gestão financeira. Então, iniciei na área de consultoria e treinamentos há quase 12 anos e antes disso uns 5 anos aí na carreira bancária. Olha só. Você fala da prática. E na prática, o que você vê como maiores erros que a gente tem que impide a mulher ser próspera financeiramente? O que mais impede as mulheres de ser próspera financeiramente são as crenças. As crenças que elas têm, as percepções que elas têm. Na maioria das vezes, não é nem a falta de organização dos números. Quando a gente faz mentoria, algumas delas têm os números organizados, só que elas não conseguem interpretar esses números para a parte emocional. Então, o que impede muitas mulheres de serem prósperas é a falta de autoconhecimento, de entender quais são as barreiras que elas estão enfrentando para que aqueles números reflitam aquele resultado. Então, é uma questão de autoconhecimento. Finanças, a gente precisa desmistificar. Finanças é comportamento. E eu acredito que a Gláucia vivencia bem isso dentro da prática, porque se a gente for falar tecnicamente, né, Gláucia, antes eu não responderia assim, Denise. Eu não responderia que seria a falta de autoconhecimento ou a falta de permissão
né? O limite que bota a crença no teu merecimento ou no quanto tu te permite crescer, né? Eu responderia o quê? O maior erro é misturar contas pessoa física e jurídica. Eu acho que Isso é o técnico. Esse é o básico verdade. que todo mundo fala, né? Isso, mas isso acontece por qual motivo? Porque eu ainda continuo misturando. O que está me levando a ter esse comportamento? Eu né? acho que um dos primeiros pontos, talvez até da mulher mesmo, é que quando ela empreende, talvez ela nem entenda que ela está empreendendo. Né? Exatamente. Ou ela não se veja empreendedora, ou aconteceu isso comigo. Sobre a permissão que a Lizzie está falando. Pouco se fala nisso, mas a permissão e o autoconhecimento, ele muda tudo. Porque a permissão, ela, tipo assim, tem mulheres que eu acho eu penso, né? Elas não vejam o dinheiro como uma conquista. Porque dinheiro é conquista. Então, ou se comparam, que o homem tem mais facilidade de ganhar dinheiro, ou é mais coisa de homem, né? Eu vi muito isso, essa é a minha experiência. É natural. Né? Então, quando eu me permiti, né, tirando essas crenças, porque a gente tem raízes. Então, as minhas raízes é de escassez de dinheiro. Então, quando tu se permite e de ver de uma outra forma que ele é uma conquista e que a tua empresa pode sim prosperar, tuas ideias podem sim se voltar para dinheiro e depois tu investir mais no que tu acha que é certo e aquilo frutificar e te dar mais permissão para conquistar mais dinheiro, eu acho que é isso, é por aí. Então, a gente tem que ter essa clareza que a gente tem potencial e é capaz. Mas é as crenças, com certeza, é o comportamento. E isso no dia a dia, na sua empresa familiar, se reflete? Hoje, penso que não muito, né? Então, uma coisa que eu já estou lá há 25 anos, então eu já entendi há algum tempo essa questão. Né? A minha questão já está a questão da permissão, questão de conquistas. Mas como é que foi o início disso, assim, de tu se permitir entender que tu pode fazer gestão, que tu pode fazer dinheiro, que tu pode estar em cargo de liderança dentro de uma empresa? Porque uma autoelétrica, né? Isso. É um campo, às vezes, muito masculino também. E tu pegar, às vezes, clientes, muitas vezes, que são os homens que levam o carro para fazer isso, com o marido, com colaboradores homens. Eu quero entender, assim, como que tu realmente pôde se permitir ver que tu podia fazer dinheiro? Então, vamos lá. Como eu me posicionei? É uma pergunta profunda, né? Acho que tem várias... Aí eu já vou mais pro lado da gestão. Como foi a minha experiência, que é um lado que eu sei falar melhor. Quando eu entrei, claro, foi estranho. Tanto para mim, até eu me posicionar, até eu me entender, até eu me conhecer. Então, levou um tempo. E com os clientes, lógico que eu tive, como é que se diz, rejeição. Fui muito rejeitada. A confiança? Não, rejeitada por assim, estar lá no telefone, conversando com aquela pessoa, ou passando o serviço, atendendo, né? Mas, gente, estou falando de anos atrás, né? Hoje é completamente diferente, mas foi a minha experiência. Foi a minha experiência. Eu acho que, assim, essa questão principalmente da confiança do público masculino como cliente na gente que é mulher. Eu recentemente, fazem 6, 7 meses, eu acho, mas é recente isso, né? Entrei agora na empresa da minha família também, que é uma empresa também no ramo masculino, né? Então, a gente sente aquela barreira de confiança muito grande. E por mais que, claro, com certeza, 20 anos depois mudou alguma coisa, mas ainda tem. Eu achei super engraçado que, por exemplo, chegou o cliente, e eu tô ali no escritório, atendendo, fazendo a venda, e o cliente chega perguntando, esse extintor para recarregar, né? E eu tô ajudando ele, explicando a situação. E quando entra um rapaz da oficina, né? Ele vem ali na frente, ele vem pegar alguma coisa ali, o cliente, assim, para totalmente de falar comigo e já volta para ele, mas isso aqui, e começa a querer pedir para ele a atenção e como que resolve aquilo. Ele olhou, mas é com ela, eu não entendo. E saiu. E ele me olhou assim, tipo,
não, tudo bem, eu te ajudo. Mas foi tão engraçada aquela situação, porque assim, eu estava conversando com ele. E ele não estava tendo confiança em mim no que eu estava falando, né? Então, às vezes, até por uma reafirmação desses momentos, a mulher em si também passa a achar que ela não se adequa, né? Que ela não merece estar ali, que ela não tem capacidade. Não é parte de isso. É que há 25 anos atrás não tinha... como é que eu vou falar? A gente não tinha o... Suporte. O suporte que a gente tem hoje, o sistema, todas essas coisas que a gente tem hoje. Era tudo muito manual, era tudo muito braçal. Até uma nota que tu ia fazer, era tudo a caneta. Então, assim, de uma certa forma, era muito público mesmo masculino ali. Aí eu entrei, fui repaginando as coisas, né, fui tendo contato com esse cliente, né, no início eu penso que eu tinha isso mesmo, o meu posicionamento era um pouco agressivo, era um pouco de defensiva, eu estava sempre na defensiva, e depois foi vindo, mas foi uma construção, depois foi vindo os colaboradores também, né, e eu sempre fui uma pessoa mais prática, mais racional, então houve essa estranheza por isso. O meu esposo e tanto o irmão dele, que era sócio, eles eram já estavam acostumados com o público. Eles cresceram naquilo ali. Então, é natural para eles. Eu não, eu vim já assim, já dessa minha forma mais séria, mais firme, mais prática, mais organizada. Então, eu queria tudo muito certinho. Então, foi uma construção, né? Errei, acertei, mas a empresa foi prosperando. Né, tínhamos as nossas divergências, né, mas foi prosperando dessa forma de gestão que eu fui fazendo, organizando as coisas, organizando as finanças, contratando o pessoal, né, e fui me adequando à empresa e a empresa se adequando a mim. E porque já existia uma cultura também familiar. Então, depois de alguns anos que eu fui querendo ter o meu espaço, a minha forma de cultura, minha do meu esposo, né, até porque... Ao longo desses 25 anos aí aconteceram coisas também. O sócio do meu marido, que já estava ali há 10 anos, o irmão dele faleceu. Então, aí ficou só eu e meu esposo. Então, aí a gente virou a chave para fazer realmente essa cultura, essa gestão da nossa forma. Né? De inovar, de fazer as coisas ficar mais atualizadas. É a mudança da cultura organizacional. Isso. Que é necessária ao crescimento, às rupturas, às questões externas que a gente não tem controle, como a Glaucia falou, é um sócio que falece ou é um rompimento de sociedade, a cultura organizacional vai se ajustando, né? E aí é aquela questão que eu acho bem interessante que a Glaucia falou, que está muito arraigada na questão das crenças, porque temos a questão das crenças que são sociais e culturais. Então, existem as crenças culturais de que em certos lugares não era para mulheres, né? Então, quando a Glaucia entrou, claro, ela já tem a forma dela de ser, né? E aí ela já entra com aquela resistência externa de uma cultura que diz, esse lugar aqui é para homem. Claro que dá insegurança, mas ela é uma vencedora porque foi buscar a mudança interna. Porque se não tivesse ido buscar, né, Glaucia, ia estar lá com os monstros alimentando os teus pensamentos. Foi muita busca de gestão, autoconhecimento. Mas e assim, o autoconhecimento, se vocês pudessem dizer assim... E entender esse cliente também, entender as mudanças, isso. Entender o que ele também vem dessa cultura, ele também né? vem dessa, exatamente, não é ele só vem dessa qual cultura. a crença, assim, que foi mais, assim, eu acho que no caso da Glaucia, que você teve que colocar, assim, não, essa foi a crença, ou essas, né, ou a principal, que realmente fez aquela mudança, e se a Lise puder adequar com o conhecimento dela do que ela acha, na experiência e até na parte de mentoria, né, quais seriam essas crenças mais importantes? Porque às vezes a gente fala muito de autoconhecimento, a gente vai em muita palestra falando autoconhecimento, mas o que é esse autoconhecimento? Qual é a crença que dá aquela virada de chave, sabe? Eu não sei se era uma crença, eu não me sentia parte, porque não é que eu não me sentia parte, é que eu não via a empresa como minha. Eu acho que isso que eu tive que
que tirar isso da minha mente. Aprender. Que depois de uns anos ainda não via a empresa como minha. Por quê? Porque já veio lá do pai do meu esposo, que foi passando para os irmãos mais velhos, e depois foi passando para ele, que passou para ele em outro ramo, completamente diferente. Então, isso, eu fiquei um tempo nessa questão. Eu fazia, teve os crescimentos e tal, mas foi depois que eu comecei a buscar o profissional de fora para dentro da empresa, né? Até a Janine sabe, que ela está aqui, ela sabe que ela também fez um processo de consultoria lá. E quando a Janine entrou nesse processo de consultoria, eu não lembro direito se foi antes ou foi depois, teve um período de virada para mim que foi a mudança da logomarca, registro da logomarca. E olha, foi depois de o quê? 15 anos? Então, ali eu me senti parte. Ali eu disse, eu não quero mais isso aqui, que tá velho. Aí você aportou. Eu aportei uma coisa que eu acho que eu acreditava que precisava de uma inovação, de uma mudança, e aí eu fui atrás desses profissionais. Aí é onde também teve essa mudança da logomarca, e mais a consultoria que eu fiz lá dentro, repaginando tudo, e depois veio a mudança da cultura. Que daí teve ela resgatou essa cultura, mas a profissional que trabalhou ali com a gente, né, ficou ali por 3, 4 meses, ela disse, não, essa empresa já tem uma história, a história de vocês, tu e do teu marido. Vamos separar isso que veio lá do teu sogro, dos irmãos, então já são coisas separadas. Então, aí foi para fechar, aí agora... Então, a empresa já faz uns anos que a empresa, que eu me sinto parte e que isso está prosperando e a gestão está acontecendo da forma como eu acredito, como tem que ser. E tu concorda, Lizzy, que seria esse entendimento de ser pertencente e ser dona, na verdade, ser empresária, porque eu acho que muitas mulheres nem se entendem, empreendem, são donas de empresa, fazem gestão e não conseguem se entender como uma líder ou alguém responsável pela finança daquele lugar. Uma coisa que a Gláucia colocou que eu acho interessante, que é perceptível, a questão do não pertencimento, não é que os outros... era ela com ela não se sentia pertencente. E aí a gente fala... dentro do cognitivo comportamental, a importância de fazer pequenas ações, porque as pessoas querem milagre, querem a mudança do dia para a noite, e isso não acontece, principalmente na questão comportamental, porque ela vem ligada a pensamentos, a emoções, a histórias, a cultura, né? Então, uma mudança virou a chave dela, a mudança da logo. Então, e foi 15 anos, né? E é uma pequena ação. Então, quando a gente... fala que pequenas ações são importantes para mudar hábitos financeiros ou a questão de hábitos dentro da área da gestão, acreditem, é extremamente importante. Claro que cada um tem a sua história, né? Aí quando tu fala, Bruna, que as mulheres, a maioria das mulheres hoje, dentro da estatística, ainda empreendem por necessidade. A grande maioria empreende por necessidade. Elas não empreendem porque, agora eu tenho esse valor para fazer um investimento, né? Vou fazer um plano de negócios, vou primeiro fazer um modelo, depois vou fazer um plano, vou fazer o planejamento financeiro, né? Então, isso é a minoria que busca essa parte da gestão, de fazer a parte da organização da gestão primeiro para depois empreender. Normalmente ela já cai ali quando lá, né? A grande maioria ficou desempregada, tem a necessidade porque é chefe de família, precisa empreender num negócio mais simples e elas não conseguem se ver, como tu falou, como empresárias. E eu vou te falar que não é só isso quando empreende por necessidade. Quem é da área de prestação de serviço também tem essa dificuldade. Então, quem é profissional liberal... Eu fiz bastante consultoria para médico, dentista, enfim, o pessoal da prestação de serviço,
eles saem da faculdade, eu boto uma clínica, mas eu continuo sendo médico. Eu boto uma clínica, eu continuo sendo o dentista, ou o fisioterapeuta, ou a psicóloga. Só que quando eu coloco uma clínica, eu tenho, para expandir isso, eu preciso aprender sobre gestão. E o primeiro passo é se sentir empreendedor. É trabalhar essa questão, né? E quando tu fala de autoconhecimento, como você estava falando ali antes, como é que eu identifico alguma coisa? Eu sempre digo para as mulheres, que eu atendo muito mais mulheres, né? Eu digo assim, começa a dar nome aos bois. O que você sente quando você olha o seu orçamento? O que você sente quando você olha esses números? Tem umas que dizem assim, não quero nem olhar. Desespero. Eu não posso ver. Eu sinto dor, eu sinto medo, eu sinto confusão. Começa a pensar no que você sente. Esse sentimento está te dizendo alguma coisa. Revisita a tua história. Vai lá atrás e começa a pensar como é que era a relação dos teus pais com o dinheiro. O que você via em casa? Teve ruptura? Teve separação? Teve falência? O que aconteceu que mudou demais esse ambiente, né? Então, se eu for falar das minhas crenças, e tem uma que eu trabalho até hoje, ainda comentei com a Denise, todo dia de manhã eu faço uma atividade para aumentar o meu fluxo de ganho. Por que eu faço essa atividade passo a passo todos os dias para aumentar o meu fluxo de ganho? Porque o meu problema não está em poupar e nem em gastar. O meu problema maior está na crença de eu ganhar. Então, meu fluxo de entrada, às vezes, ela é trancada. E esse fluxo se tranca... Se você merece ganhar. Por causa do merecimento. Eu tinha muita dificuldade de receber. E aí, não era receber dinheiro. Quem é que não gosta de receber dinheiro? Te dá dinheiro, tu vai ficar triste, vai chorar, vai rasgar o dinheiro. É óbvio que não. É que a questão é que não é só aquilo que é ligado ao dinheiro. Então, eu tinha dificuldade de receber um elogio, de receber ajuda, de receber. E a dificuldade de receber gera a dificuldade de criar dinheiro. Senso de merecimento. Né? A gente de acaba fazer se o auto-sabotando, fluxo. né? Isso, eu acho que essa sensação de eu não sou merecedora faz com que nas oportunidades da vida eu me auto-sabote o tempo inteiro. E eu vivi isso, porque eu sou formada em biomedicina, tive minha clínica 2 anos e meio, né? E eu não me entendia como empresária. Porque tu volta pro padrão. Exato. A gente, assim, a gente se forma dentro da área da saúde, eu acho que isso acontece também em várias outras formações, e a gente vê assim, não, vou abrir meu lugar, vou abrir para atender. E a minha cabeça era assim, eu vou sentar aqui, vai estar tudo bonitinho, eu sou uma ótima profissional, os clientes, os meus pacientes vão chegar, e não. A gente precisa ser conhecida, precisa saber finança, precisa saber pagar conta, pagar boleto. E quando eu percebi que eu tinha uma empresa, eu já não conseguia mais seguir em frente. Porque né? Alguma coisa, de repente, se desorganizou dentro de você. Eu não sentia, exatamente, eu não me sentia merecedora de ser empresária. E aí chegava um ponto que eu bloqueava toda oportunidade que era muito grande. Eu falava, eu não sou capaz. Aconteceu de várias oportunidades aparecerem. E eu falava, eu não sou capaz, eu sou pequenininha. Ai, não vou fazer isso, eu não consigo. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém vai acreditar em mim. Ai, eles vão achar que eu sou boba. Ai, tem pouco cliente. Ai, eu sou nova demais. Eu tinha medo de falar sobre o meu trabalho, porque eu achava que as pessoas iam olhar pra mim e falar, ela? Não, tadinha. Ai... Aí, medo de vender por não se sentir merecedora. Aí, Bruna, esse é muito importante isso que tu tá se colocando, até para as mulheres que vão assistir, para elas entenderem isso. A Bruna, o que ela fez aqui foi um exercício de autopercepção. 10 anos de terapia, graças a Deus. Quando eu consigo fazer essa atividade de percepção, eu vou me conhecendo. Isso é autoconhecimento. Eu vou me conhecendo e eu vou me permitindo, aí volta lá o que a Gláucia estava falando, eu vou me permitindo pedir ajuda, eu vou permitindo buscar opiniões externas, eu vou perdendo os meus medos, que aí aí tu falou em crenças, né? A outra crença que eu tinha é a escassez, porque vem da minha mãe essa crença, mas eu entendi a minha história e essa crença era dela, não é minha, mas eu carreguei por muito tempo. Tanto que
eu tinha tanto medo de faltar também, eu cheguei num período da minha vida que eu tinha tanto medo de faltar, que eu protegia demais o dinheiro. Ou seja, eu gastava com o que era necessário e quando eu gastava comigo, eu me sentia culpada. Então, eu comecei a perceber, aí é o exercício de autopercepção. Então, mas eu tô sentindo culpa. E aí, por quê? Porque eu não mereço ter esse valor. E aí, tu vai fazendo o trabalho de autoconhecimento, vai buscando profissionais para te ajudar nas atividades, nos pequenos exercícios, até chegar num ponto que a Glaucia colocou ali. Troca uma logo, vira uma chave e foi. Mas essa questão da crença não quer dizer que ela não nos acompanha. E isso é o que eu É uma digo. luta Tanto diária. que eu até hoje Ela é menor, Perfeito. ela causa menos estrago, mas a gente está sempre ali, policiando, destravando ela, fazendo, né? Porque eu vejo pelo menos essa crença nas duas partes, né? Eu não sei quem é que falou aqui do medo de não dar conta eu tinha essa crença lá no início, medo de não dar conta de cumprir o compromisso com os colaboradores, né? Eu tinha tudo isso daí, mas a gente vai aprendendo e vai se conhecendo e vendo que isso daí é uma crença enraizada. E eu ainda mais, eu penso que é das duas partes, né? Porque daí eu e meu marido trabalhando junto, ele com as crenças dele e eu com as minhas. Mas Então, os assim, erros são aprendizados. a Lizzy falou uma coisa importante que eu me identifiquei, essa retenção do dinheiro. Eu ganhava, mas eu retia o dinheiro de uma forma que parece que ele não se multiplicava. pensamento de escassez. Então, assim, até eu sempre priorizei o investimento dentro da empresa, que ela é importante, que eu acho mais importante é tu investir o que tu ganha dentro da tua empresa, mas tu tem que tirar uma parte. Né? Aí eu fui construindo, aí eu fui entendendo. Só que até hoje, se eu vou fazer um investimento, eu tenho que fazer aquele investimento que ele vai me dar retorno a curto prazo. Eu tenho que me sentir segura a curto prazo. E o meu esposo já não. Ele é ao contrário. Ele é do longo prazo. Então, fechou. Foi uma coisa boa que a gente se descobriu, né, de uns anos para cá. Lógico, ele já estuda essa questão de outros tipos de estratégia de investimento há muito tempo, há alguns anos já. Então, e que fez muita diferença na nossa vida. E nessa questão de essa facilidade dele arriscar Sim. fez uma grande diferença na nossa vida. E eu ali, eu não quero nem olhar o que ele está fazendo. Eu não consigo olhar. E eu fico ali, retendo. Nervosa. Vamos fazer isso agora? Tá, mas isso aqui vai me dar segurança? Isso aqui vai ficar... eu vou enxergar, nem que seja eu vou enxergar esse tijolo aqui, um exemplo. Então, eu tenho que me sentir segura a curto prazo. Mas, ô Glaucia, isso tá colocando, é importante que as mulheres observem, sabe por quê? Porque tu tá dentro dos teus limites. Porque quando tu tá fora dos teus limites, tu mesma não tá respeitando eles. E pra E mim tá tudo bem, perfeito, porque isso. agora eu já consigo fazer isso. Isso. Me ótimo. faço me sentindo segura, mas eu faço. Isso traz uma cumplicidade, né? Uma vez, eu sempre pensava sócio, meu Deus, né? Mas a sociedade, quando bem feita, com pessoas que se complementam, dá muito certo, né? Às vezes o limite de uma pessoa é um e o outro consegue complementar aquilo, né? Eu queria perguntar agora, voltado tanto para as finanças, mas com o impacto na gestão que você tem, né? Qual que é o erro, assim, maior, Lizzy, que tu vê nas pessoas que impede elas de ganhar dinheiro? E a gente já falou de crença, mas eu quero pensar em uma coisa assim mais prática, talvez, ou tu acha que realmente é a crença, que é essa coisa que todo mundo fala, o básico, separa o CPF do CNPJ, não faz tanta diferença, não sei. Não, eu entendo, a gente pode falar dos principais erros que acontecem, né? Só que esses erros estão ligados a comportamento. É isso que é importante as pessoas entenderem. Elas precisam se observar. E uma coisa que eu quero trazer do papo anterior sobre as crenças, né? Elas são pensamentos, né? Porque elas estão ali na tua mente. Gente, pensamento é só um pensamento. Então, se você pensou, veio a emoção, segura que ele passa. Entendeu? Passa. Aí não é a hora de tomar decisão. A maioria das pessoas toma decisão por impulso. Então, o impulso é falta de autoliderança. Tu não tem intencionalidade na tua ação. Tu tem que começar a trabalhar com mais intencionalidade, com mais presença na hora de fazer a gestão, as escolhas que tu vais fazer. Aí
a questão maior que a gente traz essa parte do comportamento é porque as pessoas não têm essa auto-observação. E aí age por impulso, né? Tá eufórica, vai lá e age. Achou que essa oportunidade... Aí eu vou falar de gestão, de negócios, de erros financeiros. Apareceu uma oportunidade de negócio incrível. Chegou uma pessoa lá que fala muito bem e te trouxe o negócio da tua vida, e aí começa, né? As tuas crenças, os teus pensamentos, e aí às vezes tu tá num momento frágil de não entendimento, de não conhecimento, o que tu faz? Assina, faz o negócio. Não te ouve, porque a tua voz interior, ela fala, tá falando demais. Olha só, essa promessa tá meio fora daquilo que é, dá uma pensada, olha pro mercado, olha o que tá acontecendo. A gestão não pode ser feita 100% no emocional. Na verdade, a gente sabe que a gente compra pela emoção, né? Isso aí é neuromarketing, uma série de coisas que tá... é emocional, mas né? a questão é, se tu tem autoliderança, o desenvolvimento da autoliderança é muito importante. Tu sai da impulsividade para a intencionalidade. Tu vai dizer assim, nossa, peraí, nossa, esse negócio que tu tá me propondo é muito bom. Me dá uns 3 dias para eu analisar esse negócio, para eu verificar as questões. A pessoa vai te insistir e vai às vezes insistir, e aí tu já sabe que não é hora de tu fazer. A questão é que aparecem oportunidades disfarçadas, né, em momentos que tu não consegue usar a parte racional. Então, negócios que são feitos com grande impulso, acabam levando as pessoas. Então, olha, eu tô falando de comportamento, impulso, ganância. No livro Psicologia do Dinheiro, o autor, ele fala de grandes investidores que perderam milhões de dólares, né? Por causa do quê? Da ganância. E a ganância, ela é um sentimento que tem as suas raízes. A ganância de ganhar, querer mais, ter mais. E aí acontecem os erros de gestão. Mas no básico, voltamos para o erro mais comum, que é a questão de misturar a conta pessoa física da jurídica. Esse é o erro mais comum dentro da gestão financeira. Tu não separa o que é jurídico e o que é físico, e muitas vezes esse erro vem daquilo que nós já conversamos, né? Porque eu não vejo a empresa e eu. Então tem essa ligação. Quando eu enxergo que isso é uma empresa e eu tenho essa separação mental, eu consigo fazendo a gestão do dinheiro de forma separada. Para quem está com tudo misturado, são pequenos passos. São pequenos passos. Não vai resolver da noite para o dia. Abrir uma conta na pessoa jurídica, começar a pagar as contas da jurídica lá na conta da jurídica. Da física, a mesma coisa. Então, a gente vai dando pequenos passos. Vai dizendo, olha, entrou o dinheiro lá, tem que pagar a conta da pessoa física. Não vai lá e paga na conta da jurídica. Transfere da jurídica para a física, anota no teu fluxo de caixa, isso como adiantamento do teu Prolabore. Quando tu vai olhar essa anotação que tu tá cheio de adiantamento de Prolabore, tu sabe que é tu que tá sangrando a tua empresa. Mas por qual motivo eu tô fazendo isso? Por que eu tô tendo esse comportamento? Aí volto lá no início, já vou deixar a Gláucia falar, porque aí a gente tem um raciocínio que vai... Porque às vezes eu empreendi por necessidade, não calculei correto, é uma outra coisa que é um erro comum e é técnico, que a gente fala em curso de gestão financeira, eu não calculei direito capital de giro, a necessidade de capital de giro. O quanto eu precisava investir e o quanto eu tinha que ter em capital de giro até a empresa fazer o fluxo de caixa funcionar. Mas quantas empresas também que a gente vê de pessoas que empreendem por necessidade que não tem capital de giro. Ela ganha um FGTS, alguma coisa, né? E investe tudo que ela tem para tentar uma chance de conseguir. Então, a gente tem essa dificuldade também do pequeno empresário que não tem conhecimento, né? Porque é a necessidade. E acaba acontecendo isso, né? Eu conheço um caso de
de um senhor amigo meu que ele tentou empreender várias vezes na vida dele até ele descobrir o plano de negócio. Ele disse que várias empresas que ele abriu, ele não tinha feito o cálculo do quanto ia custar para ele estar aberto e o quanto ele tinha possibilidade de ganhar por dia. E quando ele descobriu esse cálculo, ele viu que a possibilidade máxima de ganho dele era menor que o custo dele. E eu acho que muita empresa às vezes abre, claro, aí, quando tem essa questão de necessidade, sem esse conhecimento. Né? Bruno, eu só vou para encerrar, assim, eu quero complementar com uma coisa. Não é que uma empresa que abre por necessidade não vai dar certo, gente. Só que tem uma questão que é extremamente importante, eu vou voltar na questão do comportamento. Se você pensar na história do Flávio Augusto, da WhatsApp, ele começou com cheque especial, não é? Então, era uma empresa que, claro, ele era um excelente vendedor, tinha a questão de pensar como faria a gestão, mas tinha uma coisa muito importante, que aí é a parte do autoconhecimento. Ele acreditava nele e no negócio. As mulheres, às vezes, começam um negócio, não sei se vai dar certo. Aí começa aquelas suas indagações. Já tá começando. Não sei se vai dar certo. Isso não é pra mim. Tô empreendendo, mas eu não sei. Ou vou começar a empreender, fazer bolo, fazer alguma coisa, enfim, na confeitaria. E eu já começo, mas tem muito concorrente, mas tem isso. Ou seja, eu já não acredito tanto em mim a ponto que eu coloco o concorrente acima daquilo que eu penso de mim. Então, como é que eu vou competir com o concorrente se eu já não tenho esse acreditar? Né? Então, não é que não dá certo, vai dar, mas... Tem que trabalhar para isso. Mas tem que trabalhar o interno muito para isso. Mas aí nós vamos entrar numa questão nós vamos ir para outro patamar. Aí nós vamos falar de mente milionária, nós vamos falar de nós vamos ir para outro nível daí. Né? Que eu não cheguei nesse nível ainda, pretendo chegar em breve, mas eu penso dessa forma. Eu já vi que tu gosta de livros de grandes autores, grandes investidores, eu também gosto. Então, assim, aí nós vamos entrar em outra pauta. Mas é ótimo a gente ver, começar a ter essa percepção, né? Porque o pequeno, né, ele tem que ter, tu tens que... E a Bruna falou da história dela aqui e ela colocou quantos porquês, quantos se isso e se aquilo na frente, né? Do negócio. Então, como que o fluxo de dinheiro vai destrancar? E uma coisa que é importante em gestão financeira, principalmente toda a gestão financeira, mas eu vou falar para o pessoal, para as pessoas. Você precisa perceber como você ganha dinheiro, porque como a gente estava conversando, o fluxo do ganho tranca. Você precisa perceber como você gasta o dinheiro, porque às vezes você está gastando mais e aí pode ter a crença ali que está fazendo com que você gaste. Você não quer segurar o dinheiro e vai gastando. E você precisa perceber como você protege o dinheiro, como você poupa o dinheiro. Eu não estou falando nem de investir ainda, gente. Estou falando de poupar, proteger. E aí é ter dinheiro. A maioria das pessoas trocam o dinheiro por coisas. E quando elas precisam do dinheiro, elas não têm o dinheiro. Então, dinheiro é liquidez. Tem essa percepção. Explica essa frase. Falamos de investimento agora. Como eu disse, vamos para outra pauta. É liquidez. Essa frase. Quanto dinheiro tu tem? Que tu precisa desse dinheiro amanhã. Tu tem esse dinheiro? Esse é o dinheiro que tu tem. É isso aí. E uma pergunta mais, assim, não sei profunda. Fez, mas vamos lá, Gláucia. Se tu parasse de trabalhar hoje, alguma coisa te impedisse de trabalhar hoje, com o dinheiro que tu tens na tua conta, por quanto tempo tu sobreviveria? Essa é a liquidez. E aí vem o que? A reserva de emergência, toda aquela coisa do dinheiro que tem que estar lá. Mas a reserva de emergência, ela serve para te proteger. Aí as mulheres chegam assim, eu quero ter segurança financeira. Você só vai ter segurança financeira se você tiver liquidez, se você tiver dinheiro. Então, você vai precisar começar a olhar para como você gasta e como você protege. Porque tem muitas mulheres que fazem 50, e eu tô falando de dinheiro para elas. 20, 30, 40, 50, e não conseguem proteger o dinheiro e não tem dinheiro em caixa. Enquanto tem algumas que fazem 3, 5,
2 e tem 150, 200, 300 mil investido e estão protegidas e seguras. Uhum. É muito mais sobre a porcentagem do que tu gasta, do que tu ganha, do que necessariamente o total do que tu ganha. Não sei se eu fiz. Clara. Não entendi. Digamos assim, é muito mais sobre se eu ganho 5 mil e eu gasto 2 mil do que se eu ganho 50 mil e eu gasto 49, né? É muito mais tu saber lidar com o dinheiro que tu ganha, aprender a fazer mais, mas também lidar com o dinheiro que tu ganha, do que necessariamente ganhar sempre mais, mas tu vai aumentando a tua vida em escala do que tu ganha, Mas né? tu só aumenta na escala porque você tem uma crença que te limita a proteger. E aí a gente volta pra Entendeu? crença sempre, Volta, né? porque o teu comportamento, ele tá calibrado para um gasto. Você tá com Às vezes a pessoa aumenta o pautado- patamar de vida dela para não ter dinheiro. E ela não Uhum. percebe isso, ela acha que ela tá um patamar mais elevado. Sim. E tá tudo bem se alguém quiser Sim, arriscar. e Eu vou arriscar num negócio que eu vou mobilizar o meu dinheiro, Uhum. né? E vou ficar com um valor ali um pouco menor, mas eu sei que esse investimento, isso é algo intencional. Uhum. Não é algo impulsivo. Essa é a diferença. Se você está fazendo um investimento intencional, você está sabendo os riscos que você está correndo sobre esse investimento. Por exemplo, investimento imobiliário, ele é um excelente tipo de investimento. Já começamos a falar de investimento agora. Eu já nem lembro mais da pergunta. É a linha. É a linha de raciocínio. Nós já começamos estamos falando de liberdade Mas financeira. é isso aí, olha É o que só, a né? gente quer ligar. Tu chegar na tua liberdade Agora, financeira, a né? questão da intencionalidade do investimento é que você precisa verificar. E a gente começou, na verdade, falando, para lembrar lá, Lembro da pergunta. a gente começou a falar sobre os principais erros. E aí eu quero fechar, né, esse quadro para a gente falar, então, em poucas palavras, o principal acerto. Em poucas palavras, assim, se você pudesse falar assim, qual foi o maior acerto que eu fiz na minha vida em relação a finanças e gestão, que fez, às vezes, tudo mudar. Em poucas palavras, vocês... Consigo? Eu não tive isso, para mim foi construção. Construção. Eu sou do processo, então cada momento, cada tempo eu vivo o meu processo. Uhum. E busco informação, busco estudar o momento que eu estou na minha vida. A época que eu tive 10 funcionários, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento, ver como que eu ia manejar e fazer a liderança Dirigir. daqueles 10 funcionários. Se eu passei para 15, eu fiz a mesma coisa. Então, para mim, é processo. Uhum. Para mim, é construção. Toda organização, para mim, é processo. E foi assim que eu me vejo até hoje. Mas eu acho que antes tu falou do erro. Uhum. Então, e também para mim foi processo. Numa empresa de 25 anos, porque a Lise, ela trabalhou mais externo, vamos dizer assim. Ela tem várias experiências em várias empresas, então ela tem uma bagagem enorme. Eu trabalhei só na minha empresa. Foi o lugar que eu trabalhei. Então, eu tenho a minha experiência. Então, eu fui aprendendo com os próprios erros, tanto eu como meu esposo. Eu sou mais razão, né? Eu sou mais racional. Aqui não é caridade. Isso aqui tem que dar lucro. Eu sou desse tipo. Tá com problema lá no portão, lá, tu já esquece, deixa ele lá em casa. Tentei fazer isso, não é fácil. Uma empresa familiar não é fácil. Não é nem um pouco. Porque daí o meu marido é emoção. Aí ele quer trazer o problema do funcionário, ele quer arrumar a vida do não sei de quem, a vida do tio, do sobrinho. Então, assim, até eu limpar tudo isso, gente, não é fácil. E ainda tem esse contexto ainda. Que tem que estar... Então, o erro, eu penso, na minha experiência, foi uma contratação ruim, ela é um erro que a gente comete até hoje. Assim, não vou dizer que não. A gente comete até hoje. Porque eu trabalho com manutenção e venda de produto. Mas a manutenção é de automóvel, de caminhão. Então, esse profissional, ele está cada vez mais, além de valorizado. Nenhum pai, nenhuma mãe hoje olha para o filho e diz assim, eu quero que tu vá lá trabalhar dentro de uma oficina, aprender a ser eletricista, aprender a ser mecânico. Hoje todo mundo quer empreender, hoje todo mundo quer ganhar dinheiro na internet. Então esse profissional, quando ele chega ali querendo aprender, a gente vai
tentando, né, já ajeitar ele ali de uma forma que ele entenda que aquilo ali é uma baita profissão. Né? Então essa meninada que chega hoje, então a gente já aborda, já mudamos completamente a nossa forma de hoje estar com esse aprendiz lá dentro da oficina. Então, por quê? Porque essa contratação, quando a gente quer o experiente, quer aquele cara que já sabe, coisa, então, porque aqui quando ele senta aqui na frente, ele sabe fazer tudo. Eu acho que então o maior acerto é se adaptar aos erros e os acertos e as dificuldades do processo. É uma adaptação. A contratação, a gente erra, porque a gente compra, muitas vezes, meu marido faz parte das compras ainda até hoje, acontece erros. Sim. Então, assim, eu não tenho uma coisa específica, o maior erro ou o maior acerto. Tudo para mim é construção. Todo dia vai acontecer erros, vai acontecer acertos, que a gente pensa que a gente batalha para que aconteça mais acertos. Mas é isso. Mas quando faz parte do crescimento. É isso aí. Quando acontece do dia a dia, incluso. Isso. Quando acontecem os erros, é isso aí, é acolher, principalmente os sentimentos, porque tu fica com uma raiva às vezes quando tu erra, ou tu fica triste, ou tu fica... E aí vem um monte de pensamento, que é onde eu digo, pensamento é só pensamento. Deixa ele passar, esfria, volta, raciocina e bota intencionalidade. Aí é autoliderança. E em poucas palavras, o maior acerto? O maior acerto foi ter dito não a uma violência psicológica. Esse é o maior acerto da minha vida. Isso. E foi difícil de romper. E isso me trouxe danos financeiros, que eu precisei lidar com várias emoções, sentimentos, crenças, me fez crescer muito, né? Mas trouxe liberdade para mim, liberdade emocional e liberdade financeira. Então, dizer não a uma violência psicológica foi o meu maior acerto. E se vocês pudessem dizer uma frase para quem está ouvindo hoje sobre a experiência de vocês em gestão finanças, que frase seria? Uma frase? Eu acho que eu diria para as mulheres que elas não busquem se culpar ou ser perfeitas, mas ser o que elas melhor pode ser. Assim, tanto nessa questão do dinheiro, né? Investir ou gastar ou reter da forma que elas acham melhor, mas claro, com cuidado, né, com experiência, com buscar informação, ajuda, porque, né, para isso tem um núcleo, né, também das mulheres, que aqui a gente está aqui, uma para ajudar as outras. Eu estou há 6 anos no núcleo também, e o que eu acho que eu já fiz várias faculdades aqui no núcleo. Acho não, tenho certeza. Sim. Né? Em questão de comportamento, principalmente, gestão, né? Como me portar na empresa, separar, né? Eu lá na empresa, de eu esposa, a gente vai misturando tudo, gente. O casamento vai virando uma empresa, tudo junto. A gente não sabe mais onde a gente é esposa, onde a gente é empresa, lá junto com o marido. Então, assim, foi uma coisa que eu fui também construindo e aprendendo aqui no núcleo, com as outras mulheres. Se a outra precisava lá de uma questão minha, na questão da finança, da liderança, eu precisava fazer o caminho de volta, muitas vezes eu precisei. E foi aqui no núcleo que eu encontrei isso, né? Porque eu pensava assim que tudo que eu fazia, não, isso aí que eu faço é básico. Eu acho totalmente básico o que eu faço na minha empresa, nesses anos todos. Mas eu percebi que não, que o meu básico para outras, ela tá ali, lutando para chegar buscando para chegar naquilo que tu já sabe hoje, né? Sabe hoje. E eu buscando fazer o caminho de volta em algumas questões. E eu consegui encontrar no núcleo. Esses dias eu e a Glaucia estavam conversando umas 2 semanas atrás da questão de fluxo de caixa e coisa e tal, e eu comentei com ela, Glaucia, mas a maioria das empresas não tem um fluxo de caixa. Ela assim, mas como isso? Mas isso é o básico? Mas a gente precisa falar ainda de fluxo de caixa, lembra? Precisa falar em pagar salário. Precisa falar em prolabore ainda. Se a gente fala hoje que a gente precisa falar que de CPF, CNPJ, que é algo que todo mundo fala muito básico, mas, né, ainda é básico. O óbvio precisa ser dito, porque às vezes uma tá num processo, como bem a Glaucia disse, outras estão... Né? E é isso que enriquece o núcleo. Essa diversidade
de negócios, de mulheres diferentes, com processos diferentes, com conhecimento diferente, é o que enriquece, é o que faz a gente ficar cada vez mais unidas, né? Saber que eu vou encontrar também um apoio, na metodologia que eu trabalho, que é uma metodologia que eu criei, um dos pilares é relacionamento. E esse pilar, a gente tem sempre que se questionar. Eu tenho esse objetivo, esse é o meu foco, de forma intencional. Quem vai me apoiar nisso? Quem estará do meu lado nesse objetivo? Com quem eu posso contar? E os núcleos, eles servem para isso, né? As comunidades servem para isso. Não vou fazer jabá agora, fiquem tranquilos. Mas as comunidades estão para isso. Mas pode... Eu esqueci a pergunta já. Uma mensagem, uma frase que você gostaria que estivessem com todas as nossas mulheres que estão nos ouvindo hoje, que pudesse fazer uma diferença, talvez, nesse caminho de buscar a finança. Porque a gente sabe que tem gente que não sabe nem que devia separar CPF, CNPJ, tem gente que não sabe o que é liquidez, tem gente que não sabe o que é fluxo de caixa, capital de giro. Eu não sabia quando eu abri minha empresa. Eu descobri tudo sozinha. Até eu conseguir descobrir o núcleo e, graças a Deus, poder perguntar. Porque senão era ChatGPT, Google, o que é isso, o que é aquilo, o que eu preciso. Mas que bom que tem, né? Que facilita Daqui a pouco, Deus. imagina se tivesse que procurar na Barça. Ai. Imagina se tivesse que procurar na Barça, né? Mas Hoje ainda tem o chat. É uma piada isso. E o que tu diz, Elise, para essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, que possa fazer uma diferença na vida delas como uma mentora, né? Que trabalha tantos anos assim com isso. Acolham os seus sentimentos, amem-se, e liberdade financeira só acontece com liberdade emocional. Olha, Prestem poderoso. atenção nas suas emoções. A liberdade financeira, ela só acontece com a liberdade emocional, quando tu vai te permitindo, te amando, te acolhendo o fluxo do dinheiro, tanto no gasto, quanto no ganho, quanto na proteção, ele acontece. Incrível, achei um ótimo fechamento, de verdade. E assim, não fazendo jabá, mas realmente a gente está aqui por causa do núcleo, a gente ganha muito conhecimento por causa do núcleo e apoio, eu acho assim, né? Então, claro que se eu estou aqui hoje nesse podcast é por causa do núcleo. Inclusive, as escolhas de boa parte da minha carreira vieram por causa do apoio que eu tive no núcleo. Então, toda oportunidade que eu tenho hoje de falar bem do núcleo, eu falo. E assim, Aproveita. Posso Maravilhoso. falar mais uma coisinha do núcleo? Pode. Eu acho que algumas já sabem que quando eu entrei no núcleo, eu fiquei ali uns 3, 4 meses observando. Mas a Michele, que está aqui também, né, com o olhar de águia, mais a Fábio, não sei porque olharam para mim e apontaram assim, tu vai fazer o financeiro do núcleo. Aí eu aceitei, né? Eu tava ali quieta, só todo mundo sério. Tinha minha mulher, você falava, tinha um medo de ti, porque tu chegava assim, toda vida séria, toda vida. Eu sou séria, eu sou assim, é o meu jeito. Mas depois que a pessoa me conhece, vê que eu sou mais, né? Amável. Eu preciso me sentir segura até nas amizades, gente. Eu sou assim. Aí eu embarquei no carro e fui embora muito brava. Brava no bom sentido, assim, né? Mas eu vim aqui para aprender e trabalho 20 anos com esse tal de financeiro, agora me coloco no financeiro, mas eu achando que existia um financeiro, né? A Michele me apresentou um financeiro, assim, meio que, como é que se diz? Eu esqueci a palavra meio que, assim... Cadê o software, né? Cadê o software? Não existia. Eu disse, tá, mas vamos lá, né? E com esses 4 anos que eu fiz o financeiro do núcleo da mulher empresária, eu aprendi tanto que, olha só, que foi uma outra forma que eu tive que reinventar um financeiro. Uhum. Então, foi uma experiência ótima para mim. Até nisso, naquilo que eu achava que eu já sabia que eu não precisava. Uhum. E eu aprendi, reinventei de uma outra forma e eu penso que deu certo. Ficou ali um cachinho, uma coisinha. Então, assim, mesmo que a gente ache que a gente sabe daquilo, a gente se permitir a fazer. A gente novamente. sempre pode Acreditar, aprender mais, né? acreditar Isso, no que aquela uno pessoa faz. tá né? precisando, aquele setor está precisando, ou uma no núcleo, a gente vai lá e faz. E eu vejo assim muito, o retorno que a gente tem no núcleo, ele é diretamente ligado ao quanto a gente se doa, né? Quanto a gente faz, porque a gente aprende, a gente tem apoio, a gente tem um ouvido para ouvir a gente tem
palavras de reforço, sempre. Então, Nossa, o no quanto a gente resto- se doa é o quanto a gente recebe sempre. O resto tudo que eu novo. aprendi eu nem vou falar, porque daí a gente vai fazer outro Coisa. podcast. Não, o podcast é um episódio só sobre aprendizados do núcleo Do da mulher núcleo da empresária. mulher. Eu Nossa. topo, acho Esse incrível. gostei Eu, desse tema também, eu fica de sugestão. eu queria saber esse aí. É muito bom. E aí, então, a gente finaliza o nosso podcast de hoje falando sobre finanças e gestão. A gente, na verdade, fez um caminho bem longo de uma linha de raciocínio, né? Crenças, a parte psicológica, os principais erros, acertos, né? Mas achei incrível, acho que adiciona muito a essa conversa já do que fazer certo quando a gente quer controlar o financeiro, tanto da gente como pessoal, né? No CPF, quanto no CNPJ, né? A gente abordou Tem que tudo ser. isso. E antes de concluir oficialmente... Posso falar uma coisa? O segredo Fale. não tá em controlar tudo, tá? Porque o excesso de controle é um problema. Também, tudo em excesso é ruim. E não tá em controlar cada centavo. Não é essa a questão. Né? Não tá em controlar tudo. Quando Qual eu quero seria a questão? controlar tudo, né, eu estou com medo. Uhum. Eu estou com medo. Então, despertar para isso. Eu quero deixar bem esse recado para você despertar. Quando você tem necessidade de controlar tudo, você tem algo aí que te gera medo. Medo de perder o controle. Por quê? E aí tu faz mais, se sobrecarrega. E é uma frase clássica que eu escuto na mentoria. Eu tô cansada de levar as finanças todas nas minhas costas. Uhum. Excesso de controle, às vezes, da pessoa. Pode ter uma violência ali, pode ter outras questões, mas o excesso de controle. E a gente volta para importante finanças, observar. basicamente autoconhecimento. Exatamente. Né? Não adianta botar na planilha se tu não sabe o que fazer Era com só aquilo, para abrir né? essa aspas. E antes de concluir oficialmente, a gente tem uma surpresa especial para vocês. Nossas convidadas. Acho que Denise tá mais perto eu de vou ti. passar para você aqui. Gláucia, Lise, em nome do Núcleo da Mulher Empresária da Silva e do Elas em Pauta, queremos entregar a vocês essas plaquinhas como símbolo do nosso reconhecimento e gratidão. Que lindo. Que essa lembrança seja um marco não só da sua participação aqui, mas também do impacto que vocês geram a compartilhar sua trajetória e conhecimento. Muito obrigada por caminhar conosco. E esse é o propósito de Elas em Pauta, ser um espaço de voz e protagonismo para mulheres empresárias, fortalecendo o associativismo por meio de histórias inspiradoras e aprendizados que transformam negócios e inspiram futuros negócios. E a gente finaliza por aqui. Muito obrigada a todos que estavam nos ouvindo e a gente se encontra no próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Adorei.